Muito bem. Continuando, Joana nos diz: na morbidez do ciúme, o paciente estertora sempre na inquietação, anela pelo amor e recusa-o pelo receio de ser traído ou enganado. Não se sentindo portador de sentimentos de abnegação e de devotamento, desconsidera as mais belas florações da afetividade, sempre tidas como recurso de prazer e de conquista de coisas, sem procurar entender a nobreza que vitaliza aquele que ama. Talvez essa análise da personalidade enferma do ciumento haja propiciado o conceito psicanalítico de considerar que a bondade, o sacrifício, o devotamento são frustrações da libido, que se transfere de direcionamento ensejando outro tipo de realização. Essa é uma visão freudiana. Essa conduta de enobrecimento que enriquece a humanidade com exemplos dignificadores é vista nesse sentido sob suspeição exagerada, até quase considerada patológica, em razão da consideração imprópria em torno da criatura como se for animal apenas pensante. Os períodos cruciais, veja bem, por que passa a criança, segundo a observação de Freud, no que diz respeito ao devotamento psicossexual, através dos estádios oral, anal, fálico e genital, direcionam o ser humano somente para a busca do prazer, sendo que, na mudança de um para outro estádio, são gerados conflitos e frustrações, em razão das outras formas anteriores de satisfação do prazer serem negados. Por sua vez, Karen Horney, analisando os diferentes padrões da personalidade, sustentou que os indivíduos, particularmente na sociedade odierna, sofrem de um tipo de ansiedade fundamental. Essa ansiedade, que gera neuróticos ou daqueles que já se encontram neurotizados, induz-los a uma exagerada busca de múltiplos objetivos como forma de diminuir ou abafar essa inquietação. Um grande número foge então na busca do amor, enquanto outros se entregam à conquista de recursos amoedados, de prestígio social, político, religioso, de qualquer tipo, evitando envolvimentos emocionais ou ainda tentando diminuí-la por meio do álcool, das drogas aditivas. Infelizmente, a busca neurótica pelo amor, porém, tem prevalência nesses comportamentos ansiosos. E porque o indivíduo pensa que a satisfação do instinto poderá acalmar-lhe a ansiedade, frustra-se com facilidade, já que as suas exigências de afeto são excessivas, totais. A mínima insatisfação que lhe advém atira-o para o conceito falso de que foi recusado, sentindo-se rejeitado. Com esse fenômeno, aumenta-lhe a ansiedade que o tornará mais afadigado na busca do afeto ainda não alcançado, ampliando as possibilidades de repulsa e assim movimentando-se num ciclo vicioso muito entristecedor. É aí que os drogaditos nadam de braçada, infelizmente. Desvairado, permite-se a hostilidade que não consegue identificar, sempre receando a perda total do ser que diz amar. Desvaloriza-se a si mesmo a fim de enaltecer o outro a quem se afeiçoa, ou passa a desconsiderar, imaginando que se equivocou quando atribuiu excessivos valores e recursos que a pessoa não possui. Esse tipo de mecanismo circular é muito comum no paciente ciumento, que sempre está em busca de fidelidade absoluta noutrem, sem condições de manter-se
no mesmo padrão mediante uma conduta tranquila, não neurótica. Em face dessa insegurança emocional, sente o ego ferido pelo desprezo que imagina foi-lhe concedido, deixando-se de dominar por ideias perversas de autocídio ou de homicídio. Olha que coisa terrível que é essa doença, não é? Na raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia, o ciúme destaca-se como fator primacial, por ser possessivo, asselvajado. Sentindo-se recusado, muitas vezes porque é cansativo o apego do paciente e o outro parceiro exaure-se na sua convivência, isso é tido como rejeição, porque pensa certamente que o outro, interferindo no relacionamento, em um triângulo amoroso. É uma pena, né? A pessoa vai lentamente se anulando. Não apenas na área afetiva, entre parceiros, o ciúme é tormento da alma, como também em qualquer contato interpessoal, social e profissional. O ciúme estimula a inveja e ambos trabalham em comum acordo para anular a ação daquele que lhes inspira o sentimento negativo. Pais imaturos são muito responsáveis por esse comportamento doentio, quando geram cenas de preferências no lar, selecionando os filhos queridos daqueles que parecem rejeitar. É terrível quando há esse comportamento dentro de casa. A escolha, a preferência, isso destrói o emocional de uma criança, né? Outras vezes demonstram a conduta inamistosa com aqueles que são tímidos, empurrando-os para dentro de si mesmo, frustrando-os na afetividade e na autoconfiança, de forma que o complexo de inferioridade os fere dolorosamente, dando lugar ao ciúme e à inveja. É uma pena quando acontece esse tipo de comportamento, porque os pais imaturos, eles não fazem ideia o que eles estão criando na cabeça daquela criancinha, daquele jovem, daquele adolescente, né? Irão formar bolsões de adversários inconscientes, uns rejeitados dos outros, os encarcerados no egoísmo, todos eles insensíveis aos sentimentos de humanidade, e isso sucede porque se sentem excluídos da sociedade, desenvolvendo a agressividade, filha dileta da revolta e do ressentimento, que explodem em forma dos diversos crimes que ora assolam em toda parte. É o que a gente observa na sociedade. Coisas tenebrosas, entende? Não bastasse os prejuízos que provocam onde se encontram, esses indivíduos são infelizes em si mesmos, merecedores de tratamento especializado, de ajuda fraternal, de consideração espiritual, porquanto avançam cada vez mais para situações penosas e aflitivas. Ainda nós não nos encontramos prontos para atender um processo psicológico dessa natureza. A sociedade não está pronta, principalmente a escola. A escola deveria ser escolas modelo, onde recebem os jovens, as crianças, e preparam-nas para a vida. Eles têm que cumprir com a meta da escolaridade, a meta que foi programada, custe o que custar, não importa o que aconteça. Isso massifica. Isso a pessoa fica triturada no meio de uma moenda, gritando, pedindo socorro e ninguém ouvindo. Inegavelmente, a convivência com o paciente ciumento é martirizante, especialmente quando se recusa ao tratamento libertador. Muito comum. Muito comum.
A pessoa, muitas das vezes, ela não quer tratar, não quer tratamento, porque ela não acha que é ela que tem o problema. O problema está no outro. Ela não tem o problema. E isso vai agravando, 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 a ponto de criar quadros tenebrosos orgânicos. Entende? O indivíduo cria para si um fardo pesadíssimo. A sociedade é, nesse caso, sempre tida como hostil, sem dúvida. Ela é constituída pelos indivíduos que a compõem. Se a criatura é indiferente ou agressiva, ao encontrar outra equivalente, formam o grupo social desinteressado pelo bem-estar comum, desenvolvendo o egoísmo geral e cerrando as portas àqueles que desejam oportunidade de relacionamento. Olha que coisa! Homizinho, eles criam essa amizade e se fecham, não permitindo a entrada de outros. Por quê? Porque é o ciúme doentio. Entende? A sociedade vai abrindo, criando metástases, e essas metástases são cancerígenas, doentias, e vai lentamente dificultando a entrada de outro. Voltaremos.